dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Primeiro a austeridade, depois um aviso claro que os portugueses estavam perto da fadiga. Ontem, de novo, Abeb Selassie, aliás, regressou ao discurso do aperto de cinto, mesmo que seja sem dor. O Fundo Monetário Internacional vai oscilando de discurso, mas mantém o essencial, os objetivos são traçados pela Troika, a implementação cabe ao Governo. É um dos temas que vamos analisar nesta Comissão Executiva, para além da greve dos portos e, obviamente, e esse é o tema de abertura desta Comissão Executiva, da regulação bancária a nível europeu, que deverá avançar então em 2014, como ficou definido no último Conselho Europeu. São convidados desta edição Taoufik Rekibi e Joaquim Miranda Sarmento e Nelson de Sousa Pereira. Agradeço aos três a vossa presença. Professor Taoufik Rekibi, começo exatamente por esta questão da regulação bancária. Parece-me extraordinariamente importante para tentar delimitar aquilo que é a crise e, eventualmente, reganhar alguma confiança para a Europa e para os mercados. Dados já anunciados esta semana davam conta de que os depósitos voltaram a aumentar em Espanha e também na Grécia. Dificilmente será um sinal de resultado ou uma consequência deste avanço na regulação. Mas o que é que pode mudar na Europa com este novo modelo de regulação e supervisão? Evidentemente, a mudança terá a ter com a confiança, digamos, e uma garantia mais ou menos transversal a todo o espaço europeu, no sentido em que o sistema financeiro passará a funcionar de uma forma diferente. Embora esta questão da supervisão bancária levanta dois aspectos que para mim são importantes. Um de natureza talvez jurídica e o outro de uma natureza mais operacional e que podem ambos complicar um pouco a implementação desta mesma supervisão. Do ponto de vista jurídico, pode haver ali, até na opinião de alguns analistas, alguns conflitos de interesse, na medida em que o Banco Central Europeu ser simultaneamente o fiscalizador da banca, o financiador dos bancos e o garante do interesse geral, pode haver aqui alguma dificuldade em entender como é que, de uma forma objetiva, o Banco Central Europeu pode exercer estas três funções, sabendo, inclusive, que muitos dos dirigentes destes mesmos bancos já pertenceram, pelo passado, à banca internacional. Portanto, há aqui um aspecto que pode, eventualmente, pelo menos os adversários, digamos, desta supervisão e querem remetê-la para mais tarde, a se agarrarem a isso para complicar o processo. Segundo aspecto está relacionado com a própria organização desta mesma fiscalização, porque existe, digamos, duas dimensões nesta supervisão. Há uma supervisão macroprudencial, que procura essencialmente prevenir os efeitos sistémicos, digamos, do próprio funcionamento do sistema financeiro, e a outra microprudencial, que está relacionada com os bancos individualmente e que até agora, obviamente, quer um aspecto quer o outro, tem vindo a ser assegurado pelos bancos centrais dos países respectivos. Agora, como é que o Banco Central Europeu vai simultaneamente gerir este sistema que temos que repeti-lo, 6.000 bancos, pode-se revelar extremamente complicado. Portanto, estes são dois aspectos que me parecem importantes e que vão levantar várias questões ao longo da implementação deste sistema. Agora, é verdade também que os mais interessados na implementação deste sistema de supervisão são os países que procuram recapitalizar os seus bancos, porque esta é uma condição prévia. E Espanha é um caso sintomático neste interesse em que o sistema de supervisão seja implementado no mais curto espaço possível de tempo, embora eu tenha dúvidas que isto venha a ser concretizado no timing que foi definido na última reunião do Conselho Europeu. E porquê? Exatamente porque vão surgir entraves burocráticos levantados tanto pela Inglaterra como pela Alemanha, como pela própria Suécia, que defendem, digamos, uma maior intervenção dos seus bancos centrais no controlo das instituições financeiras internas. O Bundesbank vai, com certeza, não querer perder a sua influência. E depois há um problema, quanto a mim também, que tem que ser resolvido como condição prévia. Julgo que aqui há um problema do timing e da ordem, digamos, das etapas que têm que ser percorridas e a reforma do próprio sistema financeiro, porque até agora não foi
nada foi feito para reformar o sistema financeiro europeu, nomeadamente, por exemplo, na questão da separação entre os bancos de investimento e os bancos de depósito. Portanto, enquanto não houver esta separação, portanto, o próprio processo de fiscalização e de supervisão será cada vez mais complicado. Nelson, e esta de facto é uma questão importante, desculpe, Nuno de Sousa Pereira, esta é uma questão importante. Depois da crise de 29 houve de facto essa intenção e essa concretização, através do Glass-Steagall Act, de separar banca de investimento e banca de retalho. Agora olha-se muito para a supervisão como não sendo apenas, ou não sendo suficiente para travar esta euforia em alguma banca, nomeadamente banca com maior risco, correndo algum risco. Seria necessário regressar a este modelo de separação entre banca de investimento e banca comercial? Muito bom dia. Penso que sim. Penso que há, de facto, aqui necessidade de alguma maneira, transmitir maior confiança aos mercados e a ideia de que há, neste momento, muito maior controle sobre os riscos que o setor financeiro está disposto a assumir do que aquilo que acontecia anteriormente. Na realidade, aquilo que começou em 2007 como uma crise do sistema financeiro e depois se propagou à generalidade da economia, não resolveu ainda a origem da crise e o sistema financeiro ainda tem um problema de credibilidade muito grande, um problema de confiança, mais de credibilidade, que faz com que, por exemplo, o mercado interbancário ainda seja incipiente relativamente àquilo que era no período pré-2007. Portanto, é preciso, claramente, até porque o sistema financeiro é efetivamente um setor que pode, neste momento, inverter muita da dinâmica recessiva que nós temos, é importante restabelecer a confiança entre os diferentes players do setor. E tentou-se isso através de uma generalização de stress tests que, de alguma maneira, evidenciassem qual eram os bancos que tinham maiores problemas e aqueles que tinham uma situação mais estável. Tentou-se isso por um aumento das exigências relativamente ao conjunto de regras prudenciais que os bancos teriam que obedecer, mas mesmo assim continuamos ainda com um problema grave de confiança entre os diferentes agentes do sistema financeiro. E por isso este é um passo importante no sentido de restabelecer essa ordem natural das coisas e de alguma maneira transmitir ao mercado que há efetivamente um controle direto sobre os bancos, sobre o sistema financeiro, e isso passará por um controle muito rigoroso dos riscos que eles estão dispostos a assumir. A partir do momento em que há aqui essa mistura excessiva entre a capacidade de alavancar, de assumir riscos, de alguma maneira introduzir um grau de complexidade e de alavancagem superior através da área de investimento, juntamente com a capacidade de captar depósitos, obviamente que esta supervisão se torna muito mais complicada. E a questão que se coloca, e eu concordo, é muito como é que nós vamos garantir que, quando sabemos que a supervisão a nível nacional não conseguiu efetivamente ser efetiva e ser consequente, como é que a nível europeu vamos conseguir ter os mecanismos que efetivamente tornem essa supervisão mais eficaz e mais rigorosa aos olhos do mercado. Joaquim, esta questão leva-nos também para um ponto que é, mesmo em mercados onde a supervisão já tem uma larga margem para atuar, nos Estados Unidos, por exemplo, há obviamente sempre fraudes, há sempre problemas de supervisão e há sobretudo essa noção de que a supervisão anda sempre mais devagar do que o próprio mercado. Como é que é possível corrigir ou aproximar esses dois timings entre supervisão e atuação no mercado? Bom dia, Rui. Eu julgo que esta medida de passar a ter uma supervisão europeia tem claramente uma vantagem, que é uma maior independência face à supervisão nacional. Ou seja, parece-me que, por vezes, a supervisão nacional, quando falha, e isso acontece quer em mercados bastante sofisticados como os Estados Unidos, quer em mercados menos sofisticados como Portugal, muitas vezes a supervisão nacional, quando falha em aspectos que até são relativamente do conhecimento público, mas em que existe alguma dificuldade por algum tipo de risco moral que existe na supervisão nacional. Ou seja, a supervisão nacional é feita por pessoas que não têm um nível de independência ou têm pelo menos algum nível
de cumplicidade entre quem é supervisor e quem é supervisionado. Porque estamos a trabalhar, digamos, num mercado pequeno onde toda a gente se conhece. Sim, e mesmo em mercados grandes como os Estados Unidos, quer dizer, existe sempre algum tipo de relações e que são perfeitamente legítimas e normais e que, portanto, eu acho que este mecanismo de supervisão europeia tem, de facto, esta vantagem de retirar, de dar maior independência à supervisão. Agora, tem uma enorme desvantagem que é a dimensão brutal que este mecanismo, se for para todos os bancos, estamos a falar de cerca de 6 mil bancos, parece-me algo gigantesco e que está muito ligado àquilo que falavas, que é a supervisão tem sobretudo que ser ágil e rápida. Ou seja, de facto, os mercados financeiros tornaram-se extremamente complexos nos últimos 20 anos. E isso teve a ver com um conjunto de fatores tecnológicos e também de desenvolvimento de produtos bastante sofisticados. E, de facto, aquilo que olhamos é que a supervisão, em alguns casos, também não foi capaz de acompanhar essa complexidade. E se já não foi capaz de o acompanhar a nível nacional, em que a dimensão era relativamente menor do que esta dimensão a nível europeu, esse aspecto pode trazer dificuldades, ou seja, aumentar a dimensão pode tornar a máquina mais pesada e mais lenta. Mas, por outro lado, também permite um conjunto de economias de escala que as supervisões nacionais não têm, para além, para mim, da questão essencial que é a questão da independência. Mas há um outro aspecto nesta supervisão bancária, ou neste modelo europeu de supervisão bancária, que é isto pressupõe ou não a mutualização dos depósitos. Ou seja, isto pressupõe que aquilo que é a garantia dos depósitos aplicada a nível nacional passa a ser aplicada a nível europeu. Seria uma grande revolução a esse nível. Seria uma enorme revolução. Se for assim, compreende-se perfeito, porque há uma questão que me parece essencial e que é transversal não só à questão bancária, como a toda a questão da política económica e da política orçamental. Se queremos uma maior integração e um conjunto de políticas de redistribuição e reequilíbrio entre o norte da Europa, bastante mais rico que o sul, então também temos que aceitar depois mecanismos de controlo e de supervisão destas políticas de reequilíbrio. Ou seja, não é possível pedir mutualização das dívidas ou o Banco Central Europeu comprar dívida no mercado secundário ou mesmo as eurobonds ou qualquer outro tipo deste mecanismo e depois ignorar o outro lado, que é, e por muito que a palavra custe, o maior federalismo, sobretudo ao nível da política orçamental e da política fiscal. E, portanto, voltando à questão da supervisão bancária, se isto pressupõe uma mutualização, uma garantia dos depósitos a nível europeu, é uma revolução enorme nesse caso seria uma revolução positiva, Joaquim? Eu, pelo menos, tenderia a acalmar uma parte do mercado financeiro que tem a ver com os depósitos. E nós assistimos nestes últimos 3 anos, e o exemplo mais dramático é o caso grego, a uma fuga dos depósitos da Grécia para os bancos alemães, holandeses, e evidentemente essa fuga de depósitos cria um conjunto de problemas e um conjunto de constrangimentos à banca grega que agravam o próprio processo. Que agravam o problema. Uma situação, uma opção dessas acabaria por reduzir, digamos, o spread de risco entre provavelmente o sim, e ter o porque quer dizer, as pessoas que tiraram o dinheiro da Grécia ou as pessoas que tiraram o dinheiro de Espanha ou de Portugal fizeram-no porque tinham o receio, por um lado, da falência do sistema bancário e, portanto, da perda dos seus depósitos, mas também, por outro lado, a saída da própria moeda e a troca de euros por uma nova moeda nacional. E, portanto, nesse sentido, permitiria acalmar essa parte dos mercados financeiros. Agora, é um risco financeiro elevado para os países como a Alemanha ou a Holanda e, portanto, é normal que esses países exijam contrapartidas muito firmes relativamente a essa matéria. Taoufik Rekibi, relativamente a esta questão dos depósitos, parece-lhe que é, digamos, uma rede que permitiria reduzir ou permitiria aproximar o risco dos vários países? Aliás, quando sei, há um projeto que está em cima da mesa na própria Comissão Europeia para criar um fundo
que permite a garantia dos depósitos no espaço europeu e neste fundo irão contribuir basicamente todos os países que fazem parte da União. E quanto a mim, isto não só vai resolver o problema da fuga dos depósitos para outros espaços, a criação dos desequilíbrios, mas também vai ser mais um passo dado nesta consolidação, digamos, dos modelos de gestão, quer do sistema financeiro, quer do sistema económico, a nível do espaço comunitário. E mais um passo, evidentemente, no sentido do próprio federalismo, que eu me referi na última Comissão Executiva, pode ser a via salutar para um conjunto de países que neste momento estão a se debater com uma crise profunda. Mas aí concordo também com o Joaquim, quando disse que a Alemanha, a Holanda e outros países provavelmente são os principais beneficiários destes movimentos de capitais, vão querer, evidentemente, ou travar ou negociar um conjunto de contrapartidas. E, aliás, mesmo esta questão da própria supervisão, inicialmente, quando estava a ser discutida e quando havia aquelas reuniões de bastidor entre o presidente francês e a chanceler alemã, o que estava em causa é uma troca, digamos, da cedência alemã no sentido de deixar avançar a supervisão no sentido lato a abranger os 6.000 bancos, independentemente se isto vai ser possível ou não, e em contrapartida os alemães queriam que haja uma supervisão, um controlo da execução orçamental por parte, digamos, de um organismo ou de um comissário europeu que tenha este pluro e este poder de intervenção nos vários orçamentos. Que teria eventualmente até um poder de veto relativo, se estivesse fora de alguns parâmetros. E os parâmetros um poder de veto. Portanto, a Alemanha continua a ser obcecada, digamos, pelas derrapagens, pela inflação, etc. E o Bundesbank está a fazer uma grande pressão sobre a chanceler alemã neste sentido. Agora, isto é uma questão de negociação, de cedências. A sensação com a qual eu fico é que praticamente há uma espécie de navegação à vista. Isto não está enquadrado, digamos, num plano bem construído, com objetivos, com estratégia, com timings. Vão aparecendo fogos e vão aparecendo bombeiros à direita, à esquerda, a tentar de uma forma desligada e não de uma forma sistémica, dentro de uma visão global, resolver o problema. Julgo que aqui é um problema da própria filosofia e da estratégia de gestão da própria Europa, e isto é uma decisão que é importante, uma questão que é importante resolver nos próximos tempos, porque de outra forma vamos continuar a trabalhar sempre no curto prazo. Embora cada um dos líderes tenha que depois compatibilizar uma eventual estratégia que tenha na cabeça com aquilo que são os resultados eleitorais. Exatamente, com o calendário porque também eleitoral. o próprio sistema político já não está adequado à nova realidade e isto também passa por uma reforma do próprio sistema político, quer a nível da União Europeia, quer a nível de cada um dos países membros da própria União. Nuno, parece-me que uma das questões também que, obviamente, é importante para estes dias é olhar para a quantidade de recursos que a maior parte dos bancos a nível mundial, a maior parte dos países desenvolvidos, conseguiu sugar desde 2008. Feitas as contas, entre 2008 e até há meia dúzia de meses, os bancos, a nível mundial, receberam o equivalente a 100 planos Marshall de ajuda financeira. É, de facto, um número impressionante. Alguns países deviam seguir aquilo que a Islândia fez, deixar cair o sistema financeiro, ou é importante apoiar o sistema financeiro em qualquer das situações? Enfim, a magnitude da ajuda também demonstra muito a magnitude do problema e de alguma maneira, da necessidade efetiva de termos uma solução para o sistema financeiro, porque o sistema financeiro é claramente a estrutura que apoia o desenvolvimento da economia. Nós sentimos neste momento, em Portugal, por exemplo, o problema que é a dificuldade de acesso ao financiamento para as empresas. E enquanto não reestruturarmos o sistema financeiro, enquanto não restabelecemos a confiança no sistema como um todo, esse problema continuará. O que é que eu acho que é crucial também neste processo de supervisão é o facto de nós termos um sistema financeiro que hoje não tem apenas uma influência no país de origem dos bancos. E uma regulação financeira permitirá também, de alguma maneira, uma supervisão mais generalizada sobre a influência dos bancos em todos os Estados-membros da União Monetária. Aquilo que anteriormente era conseguido parcialmente apenas pela troca de informação, hoje pode efetivamente, ou a partir de 2014, poderá efetivamente ser objeto
de uma supervisão integrada de todo o sistema financeiro e de toda a influência dos bancos na generalidade dos países da União Monetária. E isso também permitirá, de alguma maneira, que a necessidade que neste momento há de recapitalizar os bancos e de alguma maneira, resolver os problemas através da ajuda maciça através de fundos de recapitalização, possa ser atenuada pela via do regresso da confiança dos depositantes ao sistema financeiro como um todo. Joaquim, no caso da banca portuguesa, parece-me que, de facto, o comportamento tem sido extraordinariamente positivo e, obviamente, com um desempenho muito longe de algumas loucuras que se praticaram noutros países. Há uma questão para a qual gostava de ter a sua opinião. Tem que ver com os 7 mil milhões que ainda não foram utilizados pela Banca Nacional, por boas razões, porque não foi preciso para recapitalizar os bancos, mas estão, digamos assim, parados, não entram na economia. Não fazia sentido haver uma maior pressão do governo português para que esse dinheiro pudesse ser injetado nos bancos, mas para chegar à economia real? Não sei, quer dizer, tenho algumas dúvidas por vários motivos. Idealmente sim, quer dizer, idealmente esse dinheiro devia estar a ser concedido como crédito, mas há duas questões relativamente ao comportamento dos nossos bancos que, apesar de tudo, me deixam com alguns pontos de interrogação. O primeiro é até que ponto esses 7 mil milhões não estão a ajudar a equilibrar os rácios e, portanto, até que ponto esse dinheiro não entrando diretamente não está a ser uma ajuda pública indireta. Porque está depositado? Porque está depositado. E depois, para mim, há uma outra questão, e já penso que já terei falado aqui disso, que é o problema da nossa banca é um problema totalmente diferente daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos houve um conjunto de bancos que, de facto, fizeram apostas de alto risco e depois aquilo foi tipo dominó que foi caindo. A nossa banca expôs-se muito pouco ao mercado internacional e aquilo que foi o core business da nossa banca até 2009 foi o crédito à habitação. E a partir de 2009 foi as obrigações do Tesouro para conseguir financiamento no BCE, usando as OTs como colateral. E, portanto, a nossa banca tem, neste momento, nos seus ativos, um peso significativo de obrigações do Tesouro, por um lado, mas, por outro lado, tem, sobretudo, um peso de crédito bancário. E esse crédito bancário está a ser refinanciado pela banca. Esse crédito bancário, que foi concedido até 2008, 2009, tem maturidades de 30, 40 anos, tem taxas de juro que, neste momento, a maior parte das pessoas deve estar a pagar à volta de 1%, 1,5%, porque Euribor a 0,3, 0,4 e depois os spreads entre 0,3 a 1%, que era aquilo que se praticava no mercado até 2009, mas a banca financiou-se externamente não a maturidades de 30 anos, a 3, 5 anos, e portanto está a fazer rollovers da dívida e perdas significativas sobre esse crédito. E, portanto, eu já disse aqui isto uma vez, a agonia da nossa banca é diferente da agonia da banca de outros países, que foi muito localizada no tempo e com, de facto, apoios brutais do ponto de vista de recapitalização, está a conseguir recuperar. A nossa banca vai ter este problema para os próximos anos e, portanto, não me parece líquido que este dinheiro que foi injetado na banca, e olhando agora só para o que foi colocado diretamente, possa ser suficiente. Sobretudo para 2 bancos que poderão ainda precisar de apoio suplementar. Agora, evidentemente que, e portanto, eu percebo algum cuidado que tem que haver na utilização desses 12 mil milhões. Agora, o que eu acho é, se chegar à conclusão que os 7 mil milhões que não foram usados, de facto, não vão ser necessários para o sistema bancário, eles são necessários para o financiamento não apenas da economia, mas também para as necessidades de financiamento líquidas que o Estado português continua a ter, e ainda por cima, sabendo nós agora que o Governo não espera regressar aos mercados em 2013. E, portanto, eu espero que esse buffer possa também ser usado para acorrer àquilo que são as necessidades de tesouraria do Estado e para um ponto que me parece bastante relevante, quase tão relevante como o crédito à economia, que é reduzir brutalmente os prazos de pagamento do Estado português aos seus fornecedores. Eu não sei até que ponto também esses 7 mil milhões não estariam de reserva para a futura banca de investimento que o Governo está a pensar, pelo menos a informação que está a ser vinculada nos últimos tempos.
porque evidentemente se vai-se criar uma banca de investimento para apoiar o desenvolvimento económico e essencialmente o mundo empresarial, os fundos não vão ser muitos e 7 mil milhões poderão eventualmente servir, digamos, para alavancar o projeto, mas isto evidentemente é um ponto de interrogação. Agora, de facto, concordo com o Joaquim em relação à análise que fez da banca portuguesa, portanto, tem problemas de natureza específica e este dinheiro, enfim, desde que seja bem injetado e condicionalmente injetado no sentido de uma utilização mais orientada, mais assertiva para a atividade económica, seria pode positivo eventualmente ajudar. Já agora, pergunto-lhe, coloco só aqui uma questão que também ser banqueiro por estes dias, calculo que não seja fácil. Durante muitos anos, nas cadeiras de finanças, aprendimos que as OTs eram um ativo praticamente sem risco, ou um ativo sem risco, e o próprio imobiliário em Portugal tinha um caráter quase sem risco e, de repente, também todo o mundo mudou e gerir carteiras desta forma também calculo que não seja o mais agradável por estes tempos. Não é, e de facto não é um papel que possa ser invejado neste momento, ter que gerir todo esse estoque de compromissos que a banca assumiu. E, como o Joaquim referiu, de facto tem uma maturidade muito superior à maturidade dos seus próprios depósitos e o que obriga a perdas permanentes. Eu só gostaria de referir, relativamente à questão anterior, que eu acho que o comportamento que a banca está a ter neste momento é um comportamento racional, que é, efetivamente, entre investir o dinheiro que tem em títulos garantidos pelo Estado e, de alguma maneira, agora garantidos também pelo BCE, e investir na economia face ao contexto de incerteza, face ao contexto de recessão, sem saberem efetivamente quais são os projetos que conseguirão ultrapassar esta fase mais problemática, eu compreendo que a reação seja claramente no investimento de títulos de dívida pública. E, portanto, aquilo que nós teremos que pensar também é como é que se podem adotar políticas que efetivamente coloquem a economia novamente a crescer e deem confiança aos projetos de investimento que os empresários neste momento levam junto dos diferentes balcões do sistema financeiro. Isto pode passar também por o reforço, por exemplo, do papel das empresas de garantia mútua, não é? Do próprio financiamento. Isso é um tema bom para a segunda parte desta Comissão Executiva. Vamos falar exatamente do relançamento da economia e olhar para as declarações de Habib Selassie, que ontem, nesta quinta-feira, dizia que não há redução do déficit sem dor. Regressamos num minuto. Até já.